Paz do Senhor, pré-adolescentes! Meu nome é Larissa. O meu é João Guilherme. Nós somos professores aqui da Assembleia de Deus Marcas do Evangelho, que fica em Cariacica, no Espírito Santo, no Brasil. E antes de mais nada, não se esqueça de curtir, de comentar e de compartilhar essa lição. Não se esqueça também de se inscrever no canal e ativar as notificações. Se você é um visitante, seja muito bem-vindo. Coloca aqui no chat ou nos comentários de onde que você é. E se você for um aluno da nossa classe, já coloca também a sua presença aqui nos comentários. E antes de mais nada, Larissa, a gente não pode começar a nossa aula sem orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, que o Senhor possa agora atear fogo no coração de cada um e luz a mente, para que eles possam compreender a magnitude do Seu Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém! A paz seja para adolescentes, meu nome é Isabela Regiano e hoje eu vou ler a leitura bíblica que se encontra em Joel 2:28. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visão. E foi isso para adolescentes. Tchau! E nós estamos muito felizes porque estamos começando um novo trimestre! E o título da revista desse novo trimestre é Recebendo o Batismo no Espírito Santo. Eita agora! Eu tô animado quando fala disso. E nós estamos na lição de número 1, que tem por título A Promessa do Derramamento do Espírito. João, qual foi, assim, a maior promessa que você já recebeu na sua vida? Deixa eu pensar, a maior promessa... Oi, terra, chamando... Eu pensei em tantas promessas que eu já recebi na minha vida. Ok, você já recebeu muitas promessas. Mas agora, qual foi uma das maiores promessas que a humanidade inteira já recebeu? Larissa, como eu sou bobo! Essa é uma das maiores promessas que a humanidade já recebeu. Que é... a do derramar do Espírito Santo. Exatamente, lá atrás, há muito tempo atrás, na época do Antigo Testamento, Deus já usava e já levantava pessoas para profetizar sobre essa promessa do derramar do seu Espírito. Mas Larissa, você sabe quem foi que profetizou isso? Eu sei. Você sabe? Claro que eu sei. Os pré-adolescentes sabem? Com certeza. Então vamos caminhar pela história e encontrar com ele? Chegamos. Nós estamos a cerca de 800 anos antes de Cristo. Com licença. Sim. O senhor é o profeta Joel? Sim, profeta Joel. Profeta Joel, meu nome é Larissa. Larissa. Ele é o João Guilherme. Nós viemos diretamente do ano 2025. 2025, que glória! E nós estamos numa aula de pré-adolescentes. Pré-adolescentes? O que seria isso, minha filha? Eles têm em torno de 11 a 12 anos. Ah, sim. Profeta Joel, nós gostaríamos de perguntar: a sua profecia que o Senhor falou em nome de Deus sobre o derramamento do Espírito Santo. Sim. Como foi isso? Conta pra nós. Ah, essa profecia foi poderosa. O que aconteceu? Eu profetizei, cheio do Espírito Santo, dizendo que o Espírito Santo viria num tempo de maneira poderosa sobre todas as pessoas, jovens, velhos, servos, servas, homens, mulheres. O Espírito Santo seria derramado de maneira avassaladora. Inclusive, profeta Joel, a sua profecia que o Senhor te usou se cumpriu lá em Atos 2, no dia de Pentecostes, onde veio um vento muito forte e todos eles falaram em várias línguas e foram cheios do Espírito Santo. E sabe o que é incrível? Nós também vivemos isso até hoje, em 2025. Eu sabia! Porque a profecia não seria somente para um tempo, seria assim para um tempo bem maior. E eu sabia que Deus iria derramar do seu Espírito no futuro de uma maneira assim muito tremenda, muito poderosa. E várias gerações receberiam o Espírito Santo, falariam em línguas e seriam cheios do poder de Deus. Profeta Joel, então nos dê um conselho, como nós podemos buscar mais disso? Sim, vocês podem buscar mais disso orando, jejuando, se consagrando.
desejando ardentemente a presença de Deus. Inclusive, aquele nome estranho que você falou aí, pré-adolescentes, de 11 a 12 anos, eu aconselho vocês a se derramar na presença de Deus, porque a profecia diz que o Espírito Santo se derramaria sobre toda a terra. Profeta Joel, que honra, que alegria, privilégio podermos estarmos aqui conversando com o Senhor, mas agora a gente já precisa voltar lá para o nosso tempo. Ah, que pena, mas foi muito bom conhecer vocês. Olha, Shalom! E sejam cheios do poder do Espírito Santo e impactem a geração de vocês lá do ano de 2025. Deus é com vocês. Agora! Uau, João, que experiência incrível nós vivemos. Nós conversamos com Joel e nós vimos que a promessa de Deus, que ele profetizou lá atrás, se cumpriu muitos anos depois, mas se cumpriu no tempo certo, no momento certo que Deus tinha estabelecido. A vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes ficou marcada para sempre na história da igreja, como nós vimos nosso querido amigo Joel falando. E essa promessa do revestimento de poder, ela é tão atual que ela se torna uma realidade na vida de todas as pessoas que buscam. João, você já recebeu essa promessa? Já, do sim. Batismo com o Espírito Santo? Já. Conta pra nós como que foi essa experiência. Eu lembro que eu era adolescente, eu não tava querendo muito ser batizado no dia. Eu lembro que eu tava sentado lá na primeira fileira e tinha um irmão muito chato, mandando dar glória. E no final do culto, ele me obrigou a ir lá na frente. Eu fui lá na frente, né, com educação, me ajoelhei, aí fiquei lá orando. Só que teve uma hora que eu tava querendo tanto levantar, que eu falei, não, só de teimosia também não sai daqui enquanto for batizado. Aí na hora, Deus começou a mostrar os meus pecados, eu comecei a me arrepender deles. Só que depois, veio uma voz no meu ouvido, falando que eu não era digno de receber o batismo com o Espírito Santo. Então Deus usou um irmão, que tava do meu lado e falou, você ouviu isso e aquilo? Usou ele em revelação de coração. E naquele momento eu tive a certeza que Deus falou comigo, que Deus queria me batizar. Então o irmão falou comigo, já tá na sua cabeça, fala aí. E eu comecei a falar em línguas. Eu não entendia nada. E eu sei que depois daquela experiência, a minha vida mudou por completo. Eu saí com uma leveza, com o coração queimando. E desde aquele dia, nunca mais eu fui a mesma pessoa. Glória a Deus! Glória a Deus. Mas aqui, e a sua experiência, Larissa? Eu também tive uma experiência maravilhosa com o Espírito Santo. Assim como o João, eu tava meio fria no dia e eu dizia que eu não queria ser batizada porque eu tinha um pouco de medo. Mas, ao mesmo tempo, eu queria muito ter uma experiência com Deus. E foi naquele dia que eu estava lá chorando, orando, pedindo ao Senhor, que eu senti algo muito poderoso, como se fosse uma descarga vinda do céu, assim. E eu senti muito a presença do Espírito Santo. E depois eu comecei a falar em línguas e eu fiquei muito feliz e a minha vida também foi completamente transformada depois desse dia. Que incrível, Larissa. Mas agora, e vocês, pré-adolescentes? Como que foi essa experiência pra vocês? A paz do Senhor para adolescentes, eu sou o Miguel Bessa e eu vim contar a minha experiência com o batismo do Espírito Santo. A minha experiência, ela foi uma experiência muito marcante na minha vida, porque foi uma coisa que eu não esperava. Eu já vinha, desde que eu entrei aqui na Marcas, eu já vinha pensando nisso, porque eu vi que era muito pregado sobre isso, só que eu não tinha uma noção do que era. Então, depois que eu comecei a entender o que era, eu fui no culto de domingo, eu busquei, o Espírito Santo me encontrou e eu fui batizado com o Espírito Santo. A paz, Senhor, presente. Eu me chamo Ana Clara e meu batismo com o Espírito Santo foi algo extraordinário. Aconteceu, acho que numa jornada, quando eu tinha 9 ou 10 anos, por aí, e eu pedia muito para Deus para que Ele me batizasse com o Espírito Santo. Até que esse dia, eu estava buscando em oração. E Deus derramou o Espírito dele sobre mim. E eu comecei a falar em outras línguas. E foi algo extraordinário, que marcou minha vida para sempre e mudou a minha vida por completo. Que experiências incríveis que vocês tiveram com o Espírito Santo. Nosso coração chega a ficar até queimando ouvindo vocês falando. É verdade, mas sabia, João, que muitas pessoas, elas acabam desprezando ou então não acreditando no mover do Espírito Santo? Sério, Larissa? Como, por exemplo, essas pessoas aí, ó. Nós primeiramente devemos entender que os dons cessaram. Eles não existem. Isso é puro emocionalismo dos pentecostais. Poxa, você vê que a palavra de Deus fala que foi só para aquele momento. É muito nítido quando nós lemos a palavra de Deus gramaticalmente que o batismo do Espírito Santo não tem nada a ver com o que os pentecostais falam. Esse negócio de falar em línguas,
se jogar no chão, chorar. Isso é mentira. Onde isso está escrito na Bíblia? Quando nós lemos os grandes teólogos liberais, esses grandes homens, eles falam que isso não existe mais. Totalmente contrário com aquilo que realmente ensina a palavra de Deus. Se não está na Bíblia, eu não faço. Oi, meus amores, queria dar um feedback aqui pra vocês, que eu tô sempre compartilhando sobre a palavra de Deus. Dessa vez eu queria falar sobre as línguas estranhas, esse tal de batismo com o Espírito Santo. Gente, vamos ficar com o que diz a Bíblia. Isso foi só para aquele tempo. Hoje não existe mais. Fica aquela bagunça na igreja, aquela gritaria. Gente, pelo amor de Deus, vamos voltar às Escrituras verdadeiramente. Ai, estão me falando desse negócio de batismo com o Espírito Santo, mas... eu não quero isso não. Eu tenho medo, eu não sei como é que vai ser. O pessoal fica gritando, pulando. Eu sou tão tímida, eu não gosto dessas coisas. Aleluia, glória a Deus! Vamos encher o Espírito Santo, vamos começar a orar aqui agora. Nossa, que delícia, Espírito Santo, aleluia! Não, obrigada. Gente, esse pessoal que fica falando cheio do Espírito Santo, eu não quero ser igual esse pessoal escandaloso, não. Ai, gente, não sei se eu quero ser cheia do Espírito Santo. Se for pra ficar assim, eu não quero, não. Pois é, pessoal, eu espero que vocês nunca tenham passado por alguma situação como essa, mas infelizmente muitas pessoas têm medo, elas ficam com receio do mover do Espírito Santo, mas nós não precisamos ter medo do Espírito Santo. A Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de medo, mas Ele nos deu espírito de ousadia, de poder, de equilíbrio, e também o Espírito Santo é uma pessoa, Ele quer se relacionar conosco, e Ele é a pessoa que a Bíblia também diz como o outro consolador. Então, não há por que ter medo de se relacionar com Ele. E nós também não podemos ser incrédulos com o mover do Espírito Santo. Por exemplo, no dia de Pentecoste, aquele fogo todo, aquele mover, tinha pessoas que não experimentaram nada. E hoje, se nós formos incrédulos, indiferentes com o mover, nós também não vamos experimentar nada do Senhor. Como a palavra fala, lá diz em Hebreus, no seu capítulo 3, versículo 7 ao 8, que se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçai o vosso coração. Ou seja, nós devemos deixar o nosso coração totalmente disponível para que o Espírito Santo possa agir e assim nós possamos experimentar tudo aquilo que Ele tem para nós. Agora nós vamos falar sobre um profeta que também falou sobre o derramar do Espírito Santo, mas dessa vez já estava lá no Novo Testamento. E eu quero ver se os pré-adolescentes vão conseguir descobrir quem era o profeta que falava sobre o Espírito Santo e pregava sobre arrependimento nos desertos. Tempo na tela! E será que eles acertaram? Se você respondeu Isaías... Você errou, não era Isaías, gente. Se você respondeu Jeremias... Você errou também, não era Jeremias. Se você respondeu João Batista... Você acertou! João Batista. Uhul! E João Batista, a palavra fala que desde a barriga da mãe dele, ele já era cheio do Espírito Santo. Inclusive, ele foi uma pessoa que Deus usou para preparar o caminho para o Messias. E ele falava o seguinte, que ele batizava com água, o batismo do arrependimento, mas viria um após ele que batizaria com fogo. Espírito Santo e com fogo. O seu papel era ser a voz que clama no deserto. E ele estava preparando o caminho para Jesus. Então, a mensagem que João Batista anunciava sobre arrependimento e sobre o batismo com fogo era uma mensagem que estava apontando diretamente para a chegada de Jesus. E o próprio Deus falou com ele: aquele que você vê pousar o Espírito Santo, aquele é o Messias. E João Batista viu, né? Ele viu o Espírito Santo pousando sobre Jesus em forma de pomba. E nos evangelhos, nós vemos em todos os 4 evangelhos apontando para a promessa do Espírito Santo. Em Lucas, por exemplo, em Lucas 24, versículo 49, diz o seguinte, Jesus falando: eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai, para que ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus ali estava falando sobre algo que iria acontecer sobre a vida deles, que seria o derramar do Espírito Santo que Joel, lá atrás no Antigo Testamento, havia profetizado. E o mesmo também que João Batista também já havia falado. Inclusive, João, isso me lembrou uma música. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Vem comigo!
eu mandarei o Consolador. E quando vier, ele dará graça e temor. E essas mesmas palavras que foram citadas por Jesus no livro de Lucas também fazem uma conexão lá no livro de Atos, que Lucas também escreveu, reforçando a ordem que Jesus havia dado de ficar em Jerusalém e que depois que eles recebessem o Espírito Santo, eles seriam enviados para a Judéia, para a Samaria e até os confins da terra. E no livro de João, é incrível que tem uma ligação direta ao Evangelho de Lucas e também ao Evangelho de Mateus, quando diz no seu capítulo 16 que Jesus ele estaria voltando aos céus, mas deixaria para nós um Consolador, o Espírito da Verdade, aquele que nos guiaria em tudo e nos revestiria com todo o poder e a graça dele. O papel desse Consolador, da outra pessoa da Trindade, era orientar e capacitar os discípulos na obra que Jesus tinha deixado para eles fazerem aqui na Terra. E além disso, ele iria ajudar no nosso processo de santificação e iria convencer os pecadores do arrependimento. Ou seja, ele estaria conosco em todo o tempo para toda a obra. Glória a Deus! Aleluia. Que Espírito Santo é esse? E nós estamos falando tantas coisas maravilhosas aqui do Espírito Santo e do batismo com o Espírito Santo, mas se uma pessoa que já tem o Espírito Santo dentro dela, para que serve o batismo com o Espírito Santo? Vamos perguntar para o nosso pastor! A paz do Senhor para adolescentes. O meu nome é Eva Maria e estou aqui com o pastor Jairo para fazer as seguintes perguntas. Pergunta de número 1. Para que serve o batismo com o Espírito Santo? Serve para o enchimento do poder de Deus. É um poder para testemunhar. É um poder que nos capacita a adorar com profundidade. É o poder para servir a Deus e uns aos outros. Pergunta de número 2. Todos podemos receber o batismo com o Espírito Santo? Sim, todos podemos e devemos. Joel diz que o Espírito Santo será derramado sobre toda a carne. Todos os que estavam no cenáculo, 120, foram cheios do Espírito Santo. Mas todos nós devemos buscar, jejuar, desejar receber o batismo. Então é para todos aqueles que creem e que buscam. Terceira e última pergunta. Como esse batismo transforma a nossa vida? Como ele é um poder, ele leva a gente a viver numa atmosfera sobrenatural. Leva a gente a viver uma vida mais profunda na adoração a Deus e nos dá autoridade para operar milagres, para expulsar os demônios e para fazer as grandes obras de Deus. E foi isso, adolescentes. Muito obrigada, pastor. Tchau! Tchau! Que maravilha! Então esse poder, o batismo com o Espírito Santo, serve para nos capacitar para fazer a obra de Deus. E é só o começo dessa revista incrível sobre o Espírito Santo. E você, que ainda não tem o Espírito Santo, você deve desejar isso com toda a sua força, para que você possa experimentar tudo isso que nós falamos na aula de hoje. E agora, chegou o nosso momento tão especial. Momento de honrar a Deus com as nossas finanças. E eu quero te convidar a não fazer isso com pesar, mas com coração alegre, reconhecendo todas as benesses que Deus tem nos feito. Abaixo temos a nossa conta bancária e o nosso Pix.
Mas eu queria te convidar também para um outro projeto, o Projeto 1000 Valentes. A intenção é adquirirmos este espaço que Deus tem usado para abençoar tantas vidas, e você pode ser um contribuidor dessa obra. Provérbios 3:9 diz: honra a Deus com a sua renda e com as suas primícias, e serão fartos os teus celeiros. A promessa de Deus. Então, com esse ato de fé, oferte na casa de Deus e seja abençoado em nome de Jesus. A paz do Senhor, pré-adolescentes! Eu sou o Samuel e agora chegamos ao momento do quiz. Vamos ver se vocês prestaram atenção na aula. Número 1. Quem foi o profeta que anunciou a promessa do derramamento do Espírito Santo sobre todas as pessoas? Letra A, Isaías. Letra B, Joel. Letra C, Jeremias. Ou letra D, Ezequiel. Tempo na tela. E o nosso tempo acabou. E se você respondeu a letra B, Joel, você acertou. Número 2. Em que momento a promessa do derramamento do Espírito Santo começou a se cumprir de forma visível? Letra A, no nascimento de Jesus. Letra B, no batismo de João Batista. Letra C, na crucificação de Jesus. Ou letra D, no dia de Pentecostes. Tempo na tela. O nosso tempo acabou e a resposta certa é a letra D, no dia de Pentecostes. Pergunta de número 3. Segundo Joel, quem pode receber o Espírito Santo? Letra A, todas as pessoas que creem em Jesus de todas as idades. Letra B, apenas os profetas e apóstolos. Letra C, somente os anciãos e sacerdotes. Ou letra D, apenas os membros da igreja primitiva. Tempo na tela. Pelo que eu estou vendo aqui no meu relógio, o nosso tempo acabou. E se você respondeu a letra A, todas as pessoas que crerem em Jesus de todas as idades, parabéns, você acertou. Número 4. O que o Espírito Santo testifica ao coração dos que creem? Letra A, que devemos buscar apenas os dons espirituais. Letra B, que somos chamados para viver sem erros. Letra C, que precisam de sinais visíveis para querer. Ou letra D, que somos filhos de Deus e co-herdeiros de Jesus Cristo. Tempo na tela. Tempo esgotado. E a resposta certa é a letra B, que somos filhos de Deus e co-herdeiros de Jesus Cristo. Número 5. Qual é o propósito central do batismo com o Espírito Santo na vida do cristão? Letra A, conceder ousadia, poder e capacitação sobrenatural para testemunhar Cristo ao mundo. Letra B, conceder prosperidade financeira e honra diante dos homens. Letra C, conceder automaticamente a salvação eterna sem frutos visíveis. Ou letra D, conferir dons espirituais apenas aos pastores e líderes da igreja local. Tempo na tela. Tempo esgotado. E se vocês colocaram a letra D, conferir dons espirituais apenas aos pastores e líderes da igreja local, vocês estão errados. Porque a resposta certa é a letra A, conceder ousadia, poder e capacitação sobrenatural para testemunhar Cristo ao mundo. E esse foi o nosso quiz. Tchau, adolescentes!
Glória a Deus, que Deus abençoe a sua vida, você que ficou até aqui. Eu espero que você tenha acertado tudinho do nosso quiz e ofertado com alegria. Vamos orar para finalizar essa lição. Senhor, muito obrigada por essa lição. Nós queremos entregar a vida de cada pessoa que está nos assistindo. Que o seu Espírito Santo faça brotar no coração de cada um desejo ardente pela tua presença. Que ao final de cada lição, cada um deles, Senhor, possa ter uma experiência especial contigo. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau, adolescente. Pois corta isso, gente. Corta isso, gente. A paz do Senhor, adolescente. Começou bem. Mas o quê? Eu ia falar, qual é o tema da... A paz do Senhor, pré-adolescente! Meu nome é Larissa. O meu é João Guilherme. E nós estamos... eu fico com vontade de falar, nós estamos aqui para gravar mais um. E o título da nossa revista desse novo trimestre é O Batismo no Espírito Santo. Eita glória! Não é esse título. Não, É recebendo o batismo. Vamos lá então. recebendo o batismo no Espírito. Vamos lá então. Eu tô no susto. É pra pegar na surpresa mesmo.